Como de costume, hoje é o dia mais feliz do mês aqui pro canal, porque é justamente o dia que nós vamos investir na nossa carteira pública Nice. Vocês vão poder ver a rentabilidade, os dividendos, onde investimos o dinheiro novo, como é que tá a macroalocação, tudo nesse vídeo. Então já se inscreve, pega o papel e caneta pra você aprender e vamos pro vídeo. Status Invest aberto, e essa aqui é a visão geral da nossa carteira atualmente. Geralmente nesses vídeos aqui eu começo mostrando a rentabilidade para depois as outras classes da carteira, né? Porém, como esse mês aqui tivemos muitas movimentações em relação a classes de ativos, vendemos muita coisa, compramos coisa nova. Então eu vou começar pela composição anterior da nossa carteira do mês anterior, comparando com a composição atual da nossa carteira, e nisso aí eu vou falando para vocês as transações, o que nós compramos, o que nós vendemos. Então vamos lá. Essa aqui era a composição anterior do mês passado da nossa carteira: 6 ativos de ações, 11 fundos imobiliários, temos o caixa ali no meio, as criptomoedas com 5 ativos, os ETFs internacionais com 5 ativos também. Basicamente seguindo nossa estratégia de 20% em cada classe de ativo. Porém, entretanto, todavia, não é engessado que você tenha que ter exatamente 20% em cada classe de ativos. Isso porque em determinados momentos de mercado vale a pena você se expor mais um pouquinho em determinada classe de ativo, porque ela está mais descontada, está mais barata, demonstrando mais oportunidade, e menos em outras. Mas também para não fugirmos da nossa estratégia, que é a estratégia Nice, e não desbalancearmos muito a carteira, tem um limite. Esse limite é no mínimo 10% e no máximo 30%, ou seja, eu não posso ter nenhuma classe de ativo abaixo de 10% e também não posso ter nenhuma classe de ativo acima de 30%. Porque senão vai estar fugindo da nossa estratégia e não podemos fazer isso em momento algum, independente do momento de mercado. A estratégia e a macroalocação tem que estar sempre acima da nossa ganância ou nosso achismo, que o mercado está melhor para tal lado, está melhor comprar fundos imobiliários agora, está melhor comprar ações agora, criptomoedas. Não, 10 e 30 é o limite. E com base nisso fizemos as seguintes alterações. Continuamos com 6 ativos de ações, porém ao invés de 20% estamos com 25% de ações atualmente. Em fundos imobiliários, de 11 ativos passamos a ter 12, agora adicionamos o ativo HGBS, que é um fundo imobiliário de shoppings. E ao invés de 20, agora estamos com 25% também em fundos imobiliários. Quanto ao caixa, eu me desfiz de metade do caixa, de 20% passamos a 10% da macroalocação apenas em caixa de CDB. Nas criptomoedas, que estávamos com lucro absurdo, eu fiz a venda de todas as altcoins que nós tínhamos em carteira, deixando só um ativo, ou seja, de 5 ativos, fomos para um ativo. Esse ativo é basicamente Bitcoin. Os Bitcoins eu não vendi, na verdade eu aumentei um pouquinho a posição e vendi todas as altcoins com um lucro absurdamente alto de mais de 70%. Quanto a investimentos internacionais, ao invés de 5 ativos, agora temos só 3. Vendemos os VNQ, que eram os REITs americanos, que é basicamente imóveis americanos, e vendemos o IAU, que era o ETF de ouro também. E só mantivemos o ETF de S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o ETF de QQQ, que é da Nasdaq, que são as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e o TFLO, que é apenas 10%, que é basicamente o caixa em dólar da nossa carteira de ativos internacionais, mantendo os mesmos 20% que ela já tinha. E por fim, mas não menos importante, eu comprei 10% da minha carteira, que isso aí reflete mais ou menos R$1.000 da nossa carteira pública aqui, em IPCA mais 2050 do Tesouro Direto. E para quem tá perdido do que se trata isso aqui, eu lancei um vídeo no meu canal recentemente dos top 3 investimentos para 2025. Aconselho que vocês assistam, porque lá esse investimento especificamente aparece. E no vídeo eu explico justamente o porquê é uma ótima oportunidade comprar Tesouro Direto atualmente. Mas de antemão eu quero deixar claro aqui que eu não tenho interesse de pegar esse Tesouro IPCA mais 2050 e manter ele até o vencimento, que vai ser em 2050. Isso não tem cabimento. Minha ideia é realizar uma operação de marcação ao mercado e vender ele assim que eu tiver a oportunidade. Olhando agora para a rentabilidade atual da nossa carteira essa que desde o começo até o momento atual, ela está valorizando positivamente 11,92% contra menos 71% do Ibovespa e contra também mais 4,96% do CDI. Nossa carteira está batendo tanto o Ibovespa quanto o CDI. Ibovespa, para você que não sabe, que é a média das ações brasileiras. Observando agora a nossa rentabilidade por classe de ativos, temos 2 pontos a se falar. Primeiro ponto, as ações que nunca estiveram, diferente de estar no 0 a 0 ou negativas, estão rentabilizando positivamente em 4%, mesmo com um cenário Brasil horrível. Segundo ponto é que os fundos imobiliários, ao contrário das ações, não conseguiram se esquivar do movimento Brasil, né? E estão caindo 11,26%. Porém, nossos fundos imobiliários estão caindo exatamente a mesma coisa do que a média dos fundos imobiliários no mercado. Sendo que, entre aspas, não estamos nem aí para a rentabilidade das ações e dos fundos imobiliários em valorização patrimonial.
Afinal de contas, a função delas na nossa carteira é gerar dividendos. E essa parte, vocês vão ver logo aqui na frente no vídeo, elas estão fazendo muito bem. Seguindo adiante, a mais nova classe de ativo que está na nossa carteira aqui, Tesouro Direto, ele está desvalorizando 1,20% por causa da marcação ao mercado. O nosso caixa rentabilizando positivamente em 3,48%. Já as nossas criptomoedas, como sempre, com a valorização altíssima, está rentabilizando 48,66%. E olha que essa rentabilidade diminuiu bastante, por dois motivos. Primeiro, nós vendemos as nossas altcoins que estavam rentabilizando, sei lá, 80%, 100% e botamos lucro no bolso. Segundamente, é porque desde seu topo atual do mercado, as criptomoedas deram uma leve desvalorizada, mesmo assim mantendo nossa carteira com uma valorização positiva de 48,66%. Por fim, nossos ETFs internacionais dolarizados estão com a valorização de 11,33%. Agora, saindo da rentabilidade da nossa carteira, vamos dar um zoom maior e olhar ativo por ativo de cada classe que temos em carteira atualmente. Começando por ações, temos o Banco do Brasil, representando 20% da nossa carteira de ações, Banco do Brasil Seguros representando 15%, CEMIG representando 11%, Copasa representando 11,5%, também igual a CEMIG, ISA Energia, que é a Transmissão Paulista, representando quase 20%, e a Taesa representando 21%. Essas aqui são as porcentagens de cada uma dessas ações na carteira geral. Os fundos imobiliários, que são muitos ativos, vamos dar uma olhadinha neles por aqui, eu até prefiro, né, esse gráfico de pizza. Aqui é cada um dos fundos imobiliários que temos em carteira atualmente e cada um do percentual que eles representam dentro da carteira de fundos imobiliários. Entretanto, quando olhamos o percentual dos fundos imobiliários na carteira geral, é isso aqui que nós encontramos. A maior exposição é do FATN11 com 3,79% da carteira geral e a menor posição é de 0,95% da nossa carteira geral, que é do GARI 11. O Tesouro Direto é basicamente IPCA mais 2050. Já o nosso caixa é basicamente um ativo, que é CDB do Banco Inter com 100% do CDI. Entretanto, ele aparece como se fossem três ativos diferentes, justamente porque o vencimento deles é diferente, porque foram investidos em datas diferentes também. Mas em resumo, é tudo a mesma merda. Nas criptomoedas, só temos Bitcoin, que representa 9,33% da nossa carteira geral, ou 100% da nossa carteira de criptomoedas. Já na carteira de ativos internacionais, temos o IVV e o QQQ, ambos representando mais ou menos 45% da carteira de ETFs, ou 9% da carteira geral. E o TFLO representando praticamente 10% da carteira de ETFs internacionais e 2% da carteira geral. Tivemos mais um mês com recorde de dividendos. Rapaz, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Ao todo, no período, conseguimos R$ 111,72 de dividendo. Ao todo, desde que essa carteira foi criada. Esse aqui é o mês a mês de dividendo. Desde o primeiro mês que recebemos R$ 6,50, segundo mês R$ 11,40, terceiro mês R$ 10,79, quarto mês R$ 22,55, quinto mês, que foi mês passado, que já tinha sido recorde, R$ 29,92. E esse mês que eu achei que não ia superar o mês passado, porque mês passado tivemos um porradão de dividendos de ações, recebemos R$ 30,55, ou seja, acima do mês passado e mais um mês sendo recorde de dividendos. Isso porque a mesma empresa que deu um porradão nos dividendos do mês passado, pagando R$ 9,40, também deu um porradão nesse mês, pagando R$ 14,10. E para quem tem curiosidade, esse é meu yield on cost de cada um dos ativos atualmente. Yield on cost, para você que não sabe, é o dividend yield referente ao preço médio que eu comprei cada ativo. Banco do Brasil 10,16%, CEMIG 12,41%, Copasa 12,52%, ISA Energia 6,44%. Foi justamente a ISA Energia que pagou aqueles dois porradões, tanto mês passado quanto esse mês. Já nos fundos imobiliários, esses aqui são meus yield on costs de cada um deles. O meu maior yield on cost é do MXRF11, pagando 12,50%, mais de 1% ao mês. O KNSC também mais de 1% ao mês. O GARI 11 mais de 1% ao mês. O FATN mais de 1% ao mês. O CAFOF quase por 0,03%, não está pagando 1% ao mês. Aí tem o BTCI com 11,58%. O CANIP 11,54%. LVBI 10,47%. XPML 10,38%. HGRU 10,09 e o BTLG 9,65. Esse mês batemos na trave e ficamos no quase. Quase atingimos R$10 mil, porém, mês que vem, com certeza, vamos chegar nos R$10 mil na carteira pública do canal. Então, meu irmão, por isso, se inscreve, deixa o like e não perde mais nenhum vídeo, principalmente da carteira pública, que eu tenho certeza que você tem muito a aprender aqui no canal.